E o legal é que ontem a gente foi visitar uma biblioteca, né, comunitária, lá na Loma do Pinheiro, Aham. a biblioteca do Arvoredo, né? Isso. Biblioteca do Arvoredo lá na Mapa, né? E Parada 4 da Lomba. Baita espaço, né, Jess? Lá. E é bem perto de onde eu morava, né? Sim, sim, quase do lado ali, né? Aham. Ali é o único ruim, assim, que fica um pouco escondidinha, né? Ali, né? Fica atrás do centro espírita, né? Na frente ali não tem muita indicação de onde é, né? Mas quando o cara entra ali, assim, vê que é bem grande o espaço, assim, bem bacana, assim, pra estar por ali. E foi legal ali, né, ver os autores Foi sim. para contextualizar aí para quem tá entrando. Olha ali o Carlos, tudo bom, Carlos? Beleza, Carlos Chapa aí, que massa que tá aí. Ó, Leandro também, que massa. E aí, Leandro? Ó, tá entrando gente, ó, que massa. Mas contextualizando que a gente está falando que ontem a gente foi no aniversário da Biblioteca do Arvoredo, Biblioteca Comunitária do Arvoredo, que fica ali na Parada 4 da Lomba, Lomba do Pinheiro, Vila Mapa. E estavam presentes vários autores de livros, vários escritores que são dali da região, né? Dali da Lomba, assim. E foi muito massa, assim, ver o pessoal ali falando de como foi o processo de se tornar escritor, de se perceber escritor, né? E aí, Leandro, valeu. É, pois é, né? Eu achei interessante como também eles trouxeram a questão, né, de que quem é escritor, né? Aí eles trouxeram que todo mundo que sabe escrever é um escritor. Até aquele que escreve só no Whats, né? Que conta histórias no Whats, já é um escritor, né? Uhum. É que de quebrar essa hierarquia, né? Que principalmente a universidade estabelece, assim, de quem consegue escrever e quem não, né? De qual É, a escrita é aceita e qual não, né? sim. Não, isso foi muito importante, né? E, e tem-se essa ideia, assim, de quem é escritor é aquele que publica, né? Que publica por uma editora e tal, né? E aí todo mundo que escreve, até quem escreve blog, quem escreve um caderninho de poesia em casa, né? Quem escreve pro slam depois e tal. Todo mundo é escritor, né? Isso aí foi massa. É, e também da galera ver gente da periferia ali, né? Como escritor, né? Aí trazendo narrativas que têm uma identificação ali com o território, né? Sim. É isso, eu fiquei muito com essa figura, assim, desse encontro, né? Do José Faleiro, né? O Faleiro tava lá e ele leu um texto dele, desse último livro dele, Em Que Mundo Tu Vive, né? Que é um livro de contos muito bacana. E ele leu esse texto do livro em voz alta ali para uma galera que era a maior parte adolescentes ali da quebrada ali, né? E aí a galera foi se identificando, foi reconhecendo experiências, né? Mais do que se identificando, assim, mas reconhecendo um comum ali, as experiências que perpassam viver naquele território, né? E esse reconhecimento da experiência, assim, ele gera ali um ambiente de ressonância afetiva, né? Entre as pessoas que estão presentes ali naquele encontro, né? E aí tu vê aquelas caras que estavam antes um pouco meio carrancudas, assim, meio cabisbaixas, sem falar muito, e escutando, dava para notar que tinha uma atenção no que estava sendo dito, mas aquela atenção que estava ali, mas não pertencendo muito àquele espaço, assim, né? Aí quando começa a se reconhecer na fala, começa a se reconhecer no processo e tal, né? Vai se abrindo e as pessoas já vão rindo, já vão completando a história, já vão vendo o que rola, né? A, a história contava ali dos cachorros de rua, da periferia, né? Quem mora nas vilas, quem mora nos bairros periféricos, tá ligado como é que é, né? O rolê com os cachorros na rua e tal, rolê com os carros, com as motos e tudo mais, né? Então isso aí gera muito reconhecimento, assim, de experiência de território, né? É, e algo interessante é que quando a gente não sabia onde que era a biblioteca, né? A primeira vez que a gente foi ontem.
E aí, quando a gente chegou ali no lugar que parecia que era, mas a gente estava inseguro se era ou não, né? Porque tem esse centro espírito, né? Aí a primeira coisa que eu falei foi, bom, se tiver um cachorro, Sérvio, tu vai na frente, né? Já que é o coordenador, o mais responsável aí, né? Tem que segurar a bronca, né? Tipo, o maior medo era de ter um cachorro raivoso ali, né? Mas quando... E aí vai o faleiro e conta essa história, assim, né? De que é uma... Que ele fala de como seria um relacionamento interclasse, né? E aí de uma pessoa da... Uma mulher da classe média e tal, de como seria chegar na vila. Aí a primeira cena que ele fala seria dos cachorros, assim, né? Que tem um monte de cachorro e quanto mais fica nervoso, quanto mais tenta fugir, mais eles vêm, assim, né? Não, não corre, não corre, não corre que é pior, né? Aquela cena, assim, é muito clássica, né? Mas isso É é muito algo... interessante, né? Que a gente está aqui para falar um pouco, né, de biblioteca comunitária, né? E eu acho que esse espaço da biblioteca comunitária periférica, né, biblioteca marginal, assim também como eu também gosto de chamar, porque está nesses territórios colocados à margem da sociedade, né? Essa biblioteca ela tem geralmente esse perfil assim de criar esse espaço, de se oferecer como esse espaço assim, onde as pessoas daquele território, daquele lugar possam se encontrar, né? Se encontrar e se reconhecer nas suas experiências comuns, se reconhecer pertencentes àquele espaço, saber que elas também podem ler, que elas também podem escrever, né? Ter as suas próprias escritas para aqueles que já escrevem, para aqueles que já leem, ter sua leitura e suas escritas reconhecidas, né? Também, como o pessoal disse lá, assim, né? Que escrever, quem escreve é escritor, né? É isso que a gente vinha falando antes, né? Ter essas escritas reconhecidas como escritas válidas também, né? Legítimas também, né? Que não precisam necessariamente passar por uma academia, não precisam passar por uma validação de doutores, de pares, sei lá o que, mas que são reconhecidas. Aí os pares são quem tá ali junto, né? Quem tá ouvindo a história, quem tá ressoando aquela história junto, né? E como é que é isso, Salvio, de livros, né, ou de bibliotecas que não estão nessa lógica colonial, né? Tipo, de onde que surgem os livros? Porque me parece que a Europa utiliza muito esses livros, né, essa forma de conhecimento, né, que poucos podem chegar e acessar, e também de ser autores, né, como uma forma de diferenciar, assim, né, tipo, certos saberes e tal. Como é que tu entende isso daí? É bem impressionante assim como a Europa consegue, a Europa assim colocando-la como uma entidade colonial, né, total assim, como a colonialidade das coisas, né? Então, sempre que a gente pensa em biblioteca, eu já vi muita gente aqui, mesmo na biblioteca do Instituto de Psicologia, falando isso, né? Então, nós estamos fazendo aqui um evento de sarau, de slam, de samba na biblioteca. E aí o pessoal tá falando assim, tipo, que legal fazer aqui um sarau, um samba nesse lugar que é o símbolo da colonialidade, a biblioteca, os livros e tudo mais, né? Aí eu gosto sempre de dizer que isso também é uma apropriação colonial, colocar esse lugar da biblioteca como um lugar exclusivamente colonial. Ele com certeza é um lugar apropriado pela colonialidade, se a gente for fazer uma busca assim. Eu já propus aqui de fazer uma classificação do acervo da Psico da URGS por cor da pele do autor, né? Para sacar de onde vêm os livros que estão aqui. E com certeza, assim, 95, 97% vai ser branco, assim, vai ser a cor branca colocada na estante, né? Mas, entretanto, as bibliotecas não surgiram na Europa, né? Não surgiram com a colonialidade. Aí eu gosto de falar assim que no Egito antigo, o faraó Ramsés II, na tumba dele, tinha uma porta onde vinha escrito em cima lugar de cura da alma. Essa era a porta da biblioteca dele no Egito antigo, né? E ter uma frase dessas escrita é a primeira vez em que um livro ou a leitura é identificada com a saúde mental,
né? Como um lugar de cura da alma. E isso foi no Egito Antigo, Kemet, né? Não foi na Europa, foi muito anterior à colonialidade, né? Então, as bibliotecas são muito mais antigas do que a Europa e tem muito mais história. E essa história que eu acho que pode ser resgatada, que é um outro registro de história, é uma história africana, é uma história asiática, é uma história de vários outros lugares, né? Que não são a Europa, né? Não são essas bibliotecas coloniais que a gente conhece, né? Então, bibliotecas podem ser muitas outras coisas, né? E eu acredito e sou um ativista assim pelas bibliotecas comunitárias, porque eu acho que as bibliotecas comunitárias elas operam num outro registro de biblioteca, né? A gente costuma dizer na biblioteconomia, né, que as bibliotecas são centros de informação, né? Eu considero que as bibliotecas comunitárias entram numa outra categoria, elas são centros de relação, né? São centros que promovem a relação das suas comunidades, né, com as suas comunidades. Então, o principal numa biblioteca comunitária nem é o acervo é muito importante, a seleção, o cuidado com esse acervo é super importante, porque ele precisa refletir não, mas ele precisa dialogar com aquela comunidade, com a cultura daquela comunidade, né? Mas ele não é o mais importante são as relações com aquela comunidade, né? São os saberes da comunidade que compõem o acervo real da biblioteca comunitária, né? E esse é um aprendizado das bibliotecas comunitárias que pode ser apropriado por qualquer outra biblioteca também. Esse acervo das bibliotecas comunitárias, a seleção dele, a organização dele, ela vai se dar em função das relações da biblioteca com as comunidades, né? Então, é muito diferente da ideia que geralmente se tem, assim, e se tem muito dentro da biblioteconomia essa ideia também, de que tu vai lá e monta uma biblioteca para trazer cultura para uma comunidade, né? Que supostamente seria uma comunidade, então, sem cultura, né? Que precisaria que se trouxesse a cultura para ela. Nas bibliotecas comunitárias, o que ocorre é outro movimento, né? É a partir da cultura local da comunidade se criar um acervo que dialogue com as formas culturais presentes ali, né? Com os saberes da comunidade, com os desejos da comunidade também, né? Então, ela é uma biblioteca que é um centro de relação e não tanto um centro de informação, como se colocam muitas vezes as bibliotecas acadêmicas, especializadas, né? Também. Ele traz de que como incentivar, né, as pessoas da periferia a lerem e se interessarem por livros. E ele pergunta isso porque ele vê que, o, que a periferia é tipo meia parte das pessoas que esse mundo dos livros, né, é algo à parte das pessoas que moram na periferia e tal. Infelizmente. Uhum. Não, e eu super entendo o que o Leandro está querendo dizer, né? E se costuma pensar e dizer por aí que a periferia não se interessa pela leitura. Até uma coisa que eu me indigna muito, assim, é pensar, por exemplo, que numa lei de tributação foi extinguida uma isenção de imposto sobre o livro, né? Sobre a publicação dos livros. Que existia esse dispositivo que isentava de imposto a publicação de livros, né? Era um imposto que era de 12% sobre o valor de capa dos livros, né? E que voltou a operar. E aí, uma das justificativas para tirar essa isenção era de que os pobres não liam, né? Foi usada essa justificativa, assim. E isso é uma coisa que é muito não verdadeira, né? Muitas vezes as pessoas na periferia não leem por não terem acesso ao livro, né? Porque tu tem que fazer todo um esforço para sair de casa e ir para o centro para procurar uma biblioteca, um sebo, algum lugar para comprar um livro, para acessar um livro de graça, que muitas vezes não tem disponível próximo da tua casa. Então
tem já de cara assim essa dificuldade de acesso ao material livro, ao livro, a materialidade do livro, né? Eu lembro muito na infância assim, que eu sempre gostei muito de ler assim, para poder ler, eu tinha que sair de casa lá na Zona Norte, na Santa Rosa, onde eu morava, pegar o diretão e ir por fora da cidade, né? Fazer a volta toda por fora da cidade para chegar no centro para poder ir na biblioteca pública acessar os livros, né? Porque na minha escola a biblioteca ficava sempre fechada, porque eu não tinha uma biblioteca comunitária a meu dispor, né, para poder usar e frequentar. Então eu tinha que ir até o centro para poder acessar a biblioteca, né? Então eu acho que não é que as pessoas na periferia não leiam. E a outra questão também sobre isso, Leandro e Jesse, é que também que livros que chegam para as pessoas, né? Esses livros dialogam com as pessoas, esses livros interessam para as pessoas lerem. Então, essa é uma grande questão, assim, se eu chego lá com aquele kit pronto, literatura brasileira, Machado de Assis e todo o panteão ali e tal da literatura brasileira, olha, muitas vezes isso aí não vai ser interessante, assim, para a pessoa que está ali. Não vai dialogar com a forma de linguagem, com os problemas que aquelas pessoas têm, com aquilo que elas acham interessante, né, com o mundo que elas vivem, né? E isso não quer dizer que essa literatura seja melhor ou pior, ou que os interesses dessas pessoas sejam melhores ou piores que qualquer outra coisa, né? Mas que são mundos diferentes. Então, que biblioteca a gente está montando? Que literatura a gente tem acesso, né? E a periferia não só lê, como ela produz literatura. E a gente teve ontem, né, lá na Arvoredo, um belo exemplo disso, né? De literatura periférica, literatura marginal, sendo feita nas periferias por pessoas da periferia, né? E quando essa literatura entra em ação, quando os temas, problemas, vivências, experiências da periferia aparecem na literatura, isso interessa sim e tem muito leitor. E as pessoas demonstram o quanto elas se tocam por aquela literatura e passam a curtir e tu forma leitores a partir disso, né? Então, a dica que eu tenho, que não é uma dica, assim, na verdade, a dica que eu tenho é experimentar coisas diferentes, né? E tentar conectar com as pessoas, ter essa relação. E é por isso que eu chamo as bibliotecas comunitárias de centros de relação e não de informação, né? Eles também são centros de informação, mas são centros de relação, principalmente, em primeiro lugar, porque elas estão preocupadas com isso, né? Com estabelecer a relação com aquela comunidade, por saber o que aquela comunidade se interessa, por dialogar com as formas de arte, de literatura, de escrita, de leitura daquela comunidade. Então, numa biblioteca comunitária, é essencial fazer ação cultural, convidar as pessoas, fazer sarau, servir comida, chamar as pessoas para ir, fazer festa. Isso é essencial. É nesses lugares que vai se ler poesia, nas feiras que acontecem na comunidade, né? Que a gente possa ir lá e compartilhar essa literatura e as pessoas verem que a literatura pode ser a vida delas, né? Porque o que a colonialidade faz com a gente é dizer que o que a gente vive não é bom ou não é bom o suficiente, né? Que a gente precisa, que cultura é o que vem do centro, é o que vem dos lugares brancos da cidade, né? Assim também da universidade, que conhecimento é feito na universidade, né? Então, quando a gente consegue trazer para as periferias, na verdade nem é trazer para as periferias, é estar nas periferias, as pessoas se reconhecerem e verem que o que elas fazem é cultura, as pessoas se interessam pela leitura, né? Então, acho que principalmente é isso, é se relacionar, insistir, trazer, fazer ações culturais, saraus, feiras. Eu achei interessante como isso, né, muda o foco dos livros, né, ligando mais a algo que
justamente tem a ver, né? Porque relação é isso, o que tem a ver com o outro, né? Tem onde tem uma troca ali, né? Onde não é algo que é hierárquico e em que só um polo tem valor, assim, né? E eu lembro muito da escola, assim, né? Tipo, tanto eu quanto o Sérvio, a gente vem da periferia, assim, né? Através dos estudos e dos livros, a gente acessou a universidade e outras formas de conhecimento, né? Mas eu lembro, assim, de como é que era na Lobo do Pinheiro, lá na escola, de que eu acho que até isso, a biblioteca tem a ver com escola também, né? Porque é um lugar em que é símbolo de onde tem livros e tal, né? E de onde os livros são importantes, né? Mas de como a biblioteca não era um espaço utilizado, assim, pela gente, né? Pela gurizada. E também do quanto e o que era ensinado na escola não tinha tanta relação com o território, né? Mas aí quando a gente vai numa biblioteca comunitária, digamos que é justamente o que tem relação com o território, né? É essa roda que forma e que acolhe as diversas emoções e angústias e vivências, experiências que a galera tem e que faz sentido para eles, né? Foi o que a gente viu ontem lá no Arvoredo, né? Uhum. De até É, umas crianças lá declamando umas poesias de uns adolescentes também, né, super envolvidos, né, com a literatura, né, resgatando a memória dos familiares ou de conhecidos ali do território, né, contando história, né. sim. É isso que tu falou sobre a escola é super importante, né? Porque o imaginário da biblioteca acaba ficando muito relacionado com essas instituições, né? Que a gente passa, assim, como a escola. E na escola, pelo menos a minha experiência com biblioteca escolar foi horrorosa, assim. Foi horrorosa. Até conhecer bibliotecas públicas, eu não gostava muito de bibliotecas. Porque a experiência com a biblioteca da escola foi aquela experiência de castigo, né? De ir para biblioteca de castigo, de biblioteca fechada o tempo inteiro, daquela biblioteca que eu chamo de biblioteca panóptica, assim, que fica a professora ou a bibliotecária, geralmente era uma professora que ficava ali na biblioteca, uh, cuidando o que a gente estava fazendo, assim, né? Então, tu não podia fazer barulho, tu não podia tirar os livros da estante, tu não podia fazer absolutamente nada ali dentro, né? Então, para mim, a experiência de biblioteca foi essa coisa mediada, vigiada, né? Que não muito dura, assim, muito pouco carinhosa, realmente, assim, com as pessoas, né? E uma coisa que eu insisto muito como algo extremamente importante para as bibliotecas, tanto as comunidades como qualquer outra, é essa ideia de ressonância afetiva com a sua comunidade, sabe? Que envolve, assim, a qualidade da atenção que a gente dá na nossa relação, né? Como a gente percebe as pessoas da comunidade, como a gente percebe seus interesses, né? E como a gente vai percebendo o quanto aquelas pessoas vão se envolvendo com aquele espaço, o quanto aquele espaço é envolvente para as pessoas, né? E quando o espaço é envolvente, as pessoas se envolvem, né? E a gente viu bem isso lá, né, Jesse, ontem, que rolando uma roda de poesia LGBT, as crianças, os adolescentes ali que estão se reconhecendo também LGBT, vão também conseguindo falar sobre isso, que são questões muito difíceis de se abordar com a família, na escola, com os amigos, inclusive, né? Isso vai rolando assim na roda. É um dispositivo clínico, né, Jess? No fim das contas também, assim, a forma como isso ocorre, assim, nas bibliotecas, né? Tem essa potência, assim, de lidar com questões que são muito difíceis, muitas vezes, de lidar naqueles territórios, inclusive questões de violência também, né? As quais as pessoas que moram ali estão expostas com frequência, né? Violência que parte dessa colonialidade que coloca as periferias à margem, né? E o quanto é importante literaturas periféricas, né? E aí quando eu trago periféricas, eu não digo só do território, ali, periférico, mas tudo isso que está à margem dessa norma, né? Dessa norma cis, hétero, patriarcal, branca, eurocentrada, né? E do quanto a literatura
pode servir para mostrar que outros mundos são possíveis, né? E até denunciar essas violências da norma, né? Como é que tu Sim. pensa sobre essas questões aí, sabe, da Não, eu biblioteca? acho isso extremamente importante, porque a biblioteca, esse espaço, a vivência e a relação ali não é uma relação simplesmente de identificação, né, com a biblioteca. Até, inclusive, eu nem gosto muito de pensar nessas relações como de identificação, que as pessoas se identificam com a leitura, né. Eu acho que o que acontece com a leitura é mais uma relação de ruptura do que de identificação, né. A pessoa lê e ela rompe com o seu modo de ver e passa a ver o mundo diferente, ver mundos diferentes, né? E esses mundos diferentes, eles modificam a gente. Eles transformam a gente ali. Quando a gente senta e pega um livro para ler, a gente não está lendo sozinho. Essa história da leitura solitária, a leitura nunca é solitária. A leitura é sempre coletiva. A gente pega um livro para ler, a gente está lendo uma ideia que foi escrita por alguém, né? Que provavelmente que foi influenciado por várias outras leituras que fez, que foi afetado, né, por essas leituras, e a gente se afeta por elas de outros jeitos também, né? Então, sempre que a gente está lendo, a gente está reescrevendo aquele livro, e sempre que a gente está lendo, a gente está reescrevendo a nossa história, né? Então não é uma relação assim simples de identificação. Ah, me identifiquei com o que o autor escreveu. Não, me transformei com o que o autor escreveu, né? Me abri e me tornei outra pessoa, né? Então eu acho que tem muito isso assim dessa importância de ter a diversidade nas bibliotecas, né? De ter a diversidade da sociedade, de ter as diferenças sociais ali representadas também, apresentadas, na verdade, eu nem gosto muito de representadas, mas apresentadas naqueles livros, naquelas coleções, naqueles eventos, né? Que a gente possa se afetar com o diferente a partir das bibliotecas. Isso é uma grande potência que as bibliotecas comunitárias têm puxado muito, né? Atualmente tem tido um movimento muito grande de bibliotecas comunitárias compondo redes de bibliotecas, né? Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente tem algumas redes de bibliotecas, entre elas a Beabá, que é a rede da qual a Biblioteca do Arvoredo faz parte, essa biblioteca que a gente teve presente lá no evento ontem, né? E a Beabá, ela compõe também com uma rede nacional de bibliotecas comunitárias. A RNBC, a sigla dessa rede, se quem quiser procurar aí e tal, para encontrar, é muito interessante ver. E essa rede nacional, ela é composta por várias redes regionais, atualmente acho que são umas 140 e poucas bibliotecas que compõem essa rede, né? E nas periferias, tanto de zonas urbanas quanto zonas rurais também, de todas as regiões brasileiras, assim, né, de todas as grandes cidades e algumas regiões rurais brasileiras também, né? Então também estão as bibliotecas formando redes para se apoiar, para se ajudar, para compartilhar experiências, né? E também para se fortalecer também para definir políticas públicas para o livro e para a leitura, né? Porque isso também é muito importante, porque uma biblioteca comunitária geralmente ela se define por ser uma biblioteca que não é financiada nem por governos nem diretamente por instituições privadas ou por outros lugares. Muitas ganham editais e tal, e também de leis de incentivo à cultura, e algumas empresas, até bancos, financiam assim as operações, né? Mas a sua gestão, ela geralmente é local e não passa por definições dessas instâncias, né? E principalmente isso, não tem aportes do poder público, né? Então, é muito importante lutar por uma situação onde o poder público banque essas bibliotecas, né? Onde as iniciativas comunitárias tenham essa valorização dentro das políticas públicas, né? E as bibliotecas comunitárias têm criado redes muito fortes para ter o que essa incidência política, né, que é o termo que na RNBC se usa para falar sobre isso, né, a força de incidência política das comunidades na definição de políticas públicas também, né,
que isso também é um passo desse enraizamento das bibliotecas nas comunidades, né? De formação de leitores, né? A partir das ações de leitura que acontecem, né? Das mediações que acontecem, formações de mediadores de leitura. Geralmente os mediadores das bibliotecas comunitárias são pessoas que foram lá e aprenderam a ler e curtir a leitura ali dentro, depois se tornaram mediadores para facilitar esse processo para outras pessoas da comunidade também, né? E essas pessoas acabam também se envolvendo na definição de políticas, participando de planos estaduais do livro da leitura, planos municipais, né? Se envolvendo com essas instâncias de definição de política pública também, né? Então, acho que esse é um movimento político muito forte que parte de base comunitária, né? Mas eu acho que eu desviei um pouco da tua pergunta, né, Jéssica? Assim, não sei se eu fui muito longe. A Fernanda traz que isso de se transformar, né, que ela lembra muito do Mário Quintana, e eu lembro do Graciliano Ramos, com aquele livro Vidas Secas, né? Para eu começar a ler, assim, usar os livros da biblioteca da escola, lá do Rafael Remião, que é na Parada 6, lá do Número do Pinheiro, né? Eu meio que tive que fazer uma transformação interna, assim. Eu tive que primeiro quebrar os preconceitos que eu tinha introjetado a partir do convívio com os cupincha lá, né? Com os colegas, né? Porque a gente odiava a escola, né? Tipo, tudo que tinha a ver com escola, a gente achava que era uma merda, que isso é coisa de, sei lá, nerd, dos trouxa ali, né? Então, nem lembro que termo a gente usava, né? Os Mas quando eu otários. comecei a questionar, assim, né? Tudo isso aí que eu tinha introjetado de preconceitos a respeito do que era bom e do que não era, né? E isso entra também a psicologia, porque na época eu acreditava que psicologia era coisa para louco, né? Porque todo mundo que falava isso daí, né? Mas um dos preconceitos foi com relação aos livros, a biblioteca e a literatura, né? De ver o quanto tem algo de muito bom e interessante nesses livros aí velhos que estavam naquela biblioteca lá que quase ninguém usava, né? Mas eu li um monte de livros, mas um dos mais interessantes foi esse Vidas Secas, porque ele me mostrou que existem pessoas com uma condição de vida que pode ser pior da que eu estava lá na periferia, né? Pessoas que não têm acesso à água e tal, no semiárido, né, no Nordeste e tal. Então, para mim, foi um livro bem marcante, assim, de ampliar a visão do que é o mundo, assim, né? E eu acho interessante essa função do livro, né? E aí, nesse aspecto, não só para as pessoas da periferia ampliarem a sua visão de mundo, mas também das pessoas brancas que vivem numa bolha em que se retroalimentam, assim, né? Que até em Porto Alegre, meio que tem regiões em que ela só convive nessas regiões e não conhece o resto da cidade, assim, né? Aí eu acho que as bibliotecas comunitárias, né, é um bom meio dessas pessoas se inserirem e também a partir das literaturas periféricas, né? E nesse aspecto é algo bem político, assim, né, para a gente ver a complexidade do Brasil que a gente vive, né, das periferias que a gente vive, das necessidades que as pessoas é, passam, assim, né, e do Uhum. quanto é urgente várias mudanças, né. Sim. Nesse sentido que tu está falando, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias fez um festival no ano passado, assim, online, ainda no meio da pandemia, né? Que era o Festival Brasil que Lê. E aí tá tudo disponível lá no Insta, acho que no YouTube, no canal do YouTube da RNBC, né? Eles fizeram várias lives em bibliotecas da rede, né? Com bibliotecas da rede, com convidados e convidados ali para conversar. E a gente vê nessas lives assim uma diversidade gigantesca assim, de manifestações culturais, de formas de falar as coisas, os assuntos, os temas, né? Das pessoas assim de diferentes lugares do Brasil. Assim, é muito legal ver isso, assim, ver o quanto é diverso realmente, assim, e o quanto a gente não conhece, o quanto é específico também, né, de cada comunidade, de cada lugar, as formas de ver o mundo, de fazer mundo, né, de ser mundo, assim, também. E, do começo da tua fala, tu tá falando da tua relação ali com as bibliotecas na infância, eu sempre lembro do Jefferson Tenório, né, que ele conta que ele começou a ler com 20 e poucos anos, assim,
começou a ler livros, né? Ler livros por gosto, assim. Não sei se foi com 20 e tantos anos, agora não me lembro exatamente a idade, mas quando ele era criança, os livros na casa dele serviam para segurar a porta, né? Então pegava os livros e colocava no chão, assim, para segurar as portas abertas, ou porta fechada também, né? E que ele foi descobrir a leitura, assim, o prazer da leitura na força da teimosia, assim, porque, se eu não me engano, é a irmã dele que provocou ele, desafiou ele, que ele não conseguiria ler um livro, né? E aí ele, para mostrar que ela estava errada, leu, e depois disso ele não parou mais de ler, assim, nunca mais, e agora é o Jefferson Tenório, né? Assim, então, né, começar desse jeito, assim. E eu acho que que esse começo com a leitura conturbado, meio ruim, assim, meio na obrigação, muitas vezes, né? Isso é muito comum nas periferias, né? As pessoas começarem com a leitura desse jeito, assim, né? Eu já tenho uma relação bem mais afetiva com a leitura, assim, né? Que começou pelos quadrinhos, né? A minha mãe era costureira, então ela me levava junto com ela para o centro, ali perto onde é o camelódromo, ali tem as ruas de aviação, ali que vendem coisa de tecido e tal, e agulha, linha, essas coisas. E aí ela ia lá comprar, ficava lá barganhando o preço do tecido com os vendedores, e comprava um gibi da Mônica para mim, para eu ficar lendo ali enquanto esperava ela, né? Então eu sentava ali, às vezes no chão, lia um gibi inteiro enquanto ela ficava comprando tecido, depois voltava para casa com ela. Então, assim começou a minha relação com a leitura. Aliás, eu nem lia, antes de eu saber ler, eu já fazia isso, ficava ali só olhando as figurinhas e inventando história, né? Depois eu descobri que aqueles balãozinhos tinham uma história também, aí eu comecei a ler essas histórias junto, né? Mas então a minha relação é um pouco mais afetuosa com a leitura desde o início, mas não sem solavancos, né? Porque a escola me trouxe momentos em que eu detestei ler, em que eu me sentia burro, não servia para mim a leitura mais, né? E eu parei muito tempo de ler, assim, até voltar a redescobrir e me apaixonar de novo pelos livros, né? Demorou bastante, assim, depois disso, né? E sobre essa questão assim do acervo das bibliotecas comunitárias, agora eu lembrei de uma situação assim também que eu vi numa biblioteca comunitária, do quanto é importante a relação, né, com as pessoas e entender assim de onde as pessoas vêm, o que elas procuram, né, o que elas se interessam. Era uma senhora negra, assim de mais idade e tal, ela estava conversando com a bibliotecária pedindo para ela indicar um livro. E ela disse assim, mas não que nem aquele último lá que a moça me indicou da outra vez, que aquele lá eu não gostei. E aí ela perguntou, mas qual era o livro? Era um assim, daquela menina nova e tal, que ela escreve, uma que é neguinha, assim, que nem eu. Ela disse assim, a Jamile, aí ela, de Jamila Ribeiro? Essa daí mesmo, que eu não gostei. Eu li umas 10 páginas, não entendi nada. Não gostei daquele livro lá. Aí ela disse, me vê um evangélico aí, um espírita, disse para ela, assim, né? Então eu acho que tem também muito disso, assim, né? Às vezes as pessoas trazem, inclusive, livros que contemplam a diversidade cultural, que problematizam questões super importantes da sociedade, mas trazem os livros sem conhecer aquela comunidade também, né? Os interesses daquela comunidade, né? E aí acaba sendo igualmente colonial também, né? Trazer os livros desse jeito, né? Então, por isso que eu insisto sempre nessa questão da relação, né? E eu acho que as bibliotecas comunitárias têm tido esse cuidado, sabe? De ter uma relação com a sua comunidade, de identificar os escritores da comunidade, de identificar quem que está no movimento hip hop na comunidade, quem que está fazendo sua arte ali, quem são os grafiteiros daquele lugar, né? Quem é que cozinha ali, onde estão os terreiros da comunidade, as igrejas evangélicas, as associações de mães, de moradores, né? E entrar em contato com esses lugares, fazer eventos junto, organizar ações com esses espaços, né? Trazer visibilidade para a própria comunidade, para quem produz conhecimento dentro da própria comunidade, né?
E aí, a partir daí, é muito fácil de identificar que livros que vão interessar, que livros que vão compor essa biblioteca, né? Olha a Pri aí entrando, ó. A Pri, a Macedo Pri aí é a bibliotecária da rede, né? Que bom que tu Ah, tá aí, legal. Pri. Bem-vinda. Seja Sim. bem-vinda. Ela faz tudo isso aí que eu tô falando aqui agora. E se alguém quiser conhecer a rede aí que tem em Porto Alegre, como é que faz, sabe? Pri, bota link aí. A Beabá tem link no Instagram, no Facebook, tem canal de YouTube. É bem massa, assim, os eventos que a rede faz, né? A gente sabe, né, Jesse? Ontem tava lindo lá na Arvoredo. É, tava ótimo. Uhum. E dá para procurar a Rede Nacional RNBC, procurar no Facebook também. O pessoal corre muito. Eu demorei muito tempo para entrar como voluntário da rede, né? E entrei agora, esse ano, assim, ainda não consegui também participar muito das atividades da Beabá aqui, né? Já atuei como voluntário antes, né? Mas sempre esse ritmo de trabalho, estudo e família sempre me impediu de estar muito presente, assim, nos rolês. Mas Eu acho que agora só muda pro uma questão trabalho assim para, corporativo. mas para finalizar assim, de como tu percebe essa forma de existir contemporânea que é muito acelerada em contraposição a esse tempo do livro, né? Porque o tempo do livro não é o tempo do TikTok, né? Não é o tempo do vídeo rápido ali, ou até do vídeo, né? Que eu acho que agora, vídeo e áudio, né? Então, são duas modalidades que a galera tá usando muito para aprender sobre o mundo, né? Mas como tu percebe, assim, essas mudanças, né? E como afetam a biblioteca, que, claro, na biblioteca comunitária tem essa relação também do presencial, Uma né? coisa. Mas eu achei muito importante tu trazer essa questão, porque é uma questão fundamental, as temporalidades, né, das coisas que a gente vive, assim, né? Então a gente vive numa sociedade, assim, que é super atravessada por uma temporalidade de produção capitalista, precarizada, que precariza a vida da gente, que nos coloca o tempo inteiro num corre cognitivo absurdo, né, de estar sempre processando informação o tempo inteiro, seja se com placas na rua, com feeds de Instagram, de vídeos para ver, cursos para fazer, trabalho para correr atrás, para poder sobreviver. Então, a gente está sempre atravessado por uma pressão absurda de informações o tempo inteiro, né? E isso é um pouco inescapável, assim, de uma certa forma, porque é a sociedade que a gente vive, muitas vezes a gente precisa viver com isso para poder fazer as nossas coisas, né? Mas é super importante que a gente tenha em mente que existem tempos diferentes, né? E as próprias periferias são lugares que são formados por culturas, por mundos de pessoas que vêm de temporalidades muito diferentes dessa, né? Então, nas periferias a gente tem pessoas negras que vieram de uma diáspora africana, a gente tem os tempos dos terreiros, tempos circulares, tempos da cultura popular, né, que são tempos circulares também. Essa temporalidade que vive as estações, né, que vive o passar do tempo de uma forma muito diferente dessa sequencialidade de produções, do desenvolvimento dessa flecha do desenvolvimento e tal, que é essa sociedade capitalista colonial, né? Então, o que a leitura proporciona para a gente também é a gente viver tempos diferentes, né? Porque como está praticamente onipresente esse tempo louco corrido da vida, assim, a gente acaba esquecendo que existe possibilidades de frear isso, de pausar isso, de viver uma outra experiência com o tempo, né? Ultimamente, a minha companheira trabalha muito com práticas de saúde integrativa, né? E ela tem me incentivado a meditar.
né? E eu sou muito resistente para fazer meditação, né? E aí esses tempos assim ela me propôs fazer uma meditação e aí depois eu disse para ela, assim, brinquei com ela que foi a coisa mais difícil do mundo conseguir fazer o que eu fiz, né? Porque ela disse para mim assim, tá, quando é que a gente vai meditar? E eu tava nessa correria assim, eu parei e pensei e agora disse para ela assim, mas só 3 minutos, por favor, só 3 minutos. E aí a gente sentou por 3 minutos e tentou meditar ali, tentei meditar, eu digo assim, né? E foi muito bom para mim aquilo. Foi muito bom parar com aquela correria toda, assim, e a necessidade de produzir, a ansiedade por não estar conseguindo produzir e tudo mais, e conseguir parar um tempo, respirar e viver um outro tempo, né? E eu acho que a literatura, esses encontros de literatura, eles proporcionam isso. Proporciona que a gente olhe pessoas no olho, que a gente compartilhe com elas pedaços da nossa vida ou pedaços da vida de alguém que escreveu aquele livro, mas que a gente entre nessas outras vidas, que a gente consiga se outrizar, né? Sair de si mesmo, assim, dessa coisa de viver sempre um si mesmo, sempre buscar coisas de um jeito muito narcísico, né? Assim, né? Sempre correndo atrás do próprio umbigo, assim, e conseguir conviver e se relacionar. Eu acho que esse é um potencial que as bibliotecas comunitárias, com as suas atividades, né, literárias, com as suas leituras em conjunto, né, aquelas leituras que cada um lê uma página, passa a palavra para o outro, e a gente senta em roda e escuta aquela leitura na voz do outro, né, e enquanto escuta fica pensando, nossa, como eu leria diferente essa parte, mas fica vendo como é que aquela pessoa faz para ler, aprendendo um outro jeito de ler também, né? Tem uma série de movimentos, de gestos que acontecem nesses encontros que só podem ser percebidos se a gente desacelera desse tempo, né? E consegue parar um pouco e prestar atenção no outro, né? Na atenção do outro, né? A minha atenção prestando atenção na atenção do outro, vendo para onde vai, isso gera um tempo comum, um tempo coletivo, né? Compartilhado, assim, entre as pessoas que estão no lugar. Isso é criar território, né? Isso é criar mundo. Ali se produziu um mundo comum para aquelas pessoas que estavam ali, né? Isso é extremamente importante para a gente reaprender ou aprender pela primeira vez, talvez, a viver coletivamente também, né? Que é algo que a gente precisa muito nesses nossos tempos, né? Bato falou algo bem importante, né? Do quanto também esse comum, né, que a biblioteca comunitária possibilita e constrói também é uma resistência ali, né? É uma resistência a tudo isso que separa e hierarquiza e divide, né? Eu gosto muito da resistência com X, né? Da reexistência. Resistência de mundos que sempre estiveram ali, né? Mas que muitas vezes acabam sendo invisibilizados, né? Por essa forma de vida hegemônica aí que nos pisa em cima todos os dias, né? E até do livro possibilitar e transmitir algo que todos essas formas aceleradas, né, de transmissão não possibilitam, né? De algo que precisa de um outro tempo, né? De não é assim, tipo, só falar e simplificar e reduzir, mas sim de precisa contextualizar, precisa entender o que estava acontecendo, né? Precisa ver a complexidade disso que está sendo transmitido, né? E também a complexidade, às vezes, de uma dor ali, né? Que precisa ser elaborada e que tanto a escrita quanto a leitura são formas possíveis para isso, né? Com certeza, com certeza. E o lugar da dor, né? O lugar da dor é um dos lugares que mais fica invisibilizado na periferia, né? Tudo que se passa nesses territórios, né? Tudo que as pessoas vivem e que muitas vezes colocam de lado porque, enfim, é preciso correr, é preciso viver, né?
e não olham mais para aquilo, às vezes nem entendem mais como uma dor, nem percebem mais a necessidade de um luto, assim, né? De do que a gente de sonhos que a gente teve que abandonar, de possibilidades que a gente não pôde correr atrás, né? E às vezes é preciso que faça o luto dessas coisas para a gente poder sonhar de novo, né? Para poder ter novos sonhos, né? Isso é muito importante isso que tu falou. Mas então tá, Selva, eu acho que por hoje é isso. Não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Não, Jesse, bah, queria te agradecer o convite para estar aí, né? Ah, eu sou completamente apaixonado por esse assunto, né? Sempre que quiser conversar sobre isso, estamos aí. Tu já sabe, a gente vive conversando sobre isso, né? Ah, mas te agradeço demais por estar aqui. Acho que esse espaço que tu tem aqui, Jesse, é um espaço muito bacana, cara. Muito fundamental, assim, porque tu conversa com pessoas muito diversas, né? E traz olhares assim sobre essas questões da colonialidade que não são olhares óbvios, né? Não são coisas dadas assim que, que a gente olha e identifica de cara, né? Eu acho muito interessante, desnaturaliza uma série de questões assim para a gente, traz um estranhamento para aquilo que a gente já achava que era de um jeito fixo, né? E passa a olhar de um jeito diferente. Em várias lives aqui do teu espaço eu já tive insights que reposicionaram a minha forma como eu via as questões, né? Então, te dou parabéns assim pelo teu espaço aqui, né? Por esse trabalho que tu faz, achei ele fundamental. E é isso, e agradecer também as pessoas que estão aí nos assistindo, várias pessoas geniais aí, grandes amigos aí vendo a gente.